Olá pessoal, como eu havia prometido, queria fazer mais um vídeo falando sobre o Gurias Esmeralda. Eu trouxe aqui coleção histórica Marvel, Incrível Hulk, é a número 1. Como eu disse no outro vídeo, essa revista essa HQ deve ter saído no ano de 2018, acredito, pela Panini, né? E a gente vai fazer um vídeo sobre ela. Eu li ela e a gente vai mostrar ela página por página, ou quase toda ela página por página. A gente vai dar uma passada boa nessa HQ. Então a gente vai lá para a mesa agora, a gente vai folhear, além de falar dessa revista, a gente vai falar algumas curiosidades sobre o roteirista John Stern, né? E John Stern não, Roger Stern, desculpa. E do ilustrador Sal Buscema. Então bora lá para a mesa, vamos folhear isso aqui. Olá pessoal, vamos então falar sobre essa HQ, coleção histórica Marvel, o Incrível Hulk. Saiu pela Panini, acredito que no ano de 2018, né? 2018, 2017, não tenho exatamente a precisão. Temos essa capa aqui, um tanto mística, né? Vemos o Hulk levantando pelo jaleco o Dr. Bruce Banner, né? Então essa capa já conta muito do que nós vamos ter dentro dessa HQ. Bom, falar algumas coisas interessantes. Primeiro, deixa eu dizer para vocês que essa revista ela tem papel offset colorido, né? 164 páginas. E o roteirista principal é o Roger Stern, né? Contém as edições de 223 a 229 e um manual de número 7. Aqui começa com uma fase escrita pelo Stern, mas no número 7 anual temos a participação do grande desenhista e roteirista John Barney. Aí a arte espetacular, que nós vamos falar logo à frente, de Sal Buscema. Curiosidade, foi o desenhista que mais desenhou Golias Esmeralda. Se eu não tiver enganado, saiu 8 edições em 2018 dessa coleção histórica Marvel, pessoal. Saiu 8 edições e 4 em 2019, totalizando um total de 12 edições da coleção histórica Marvel do Incrível Hulk. Outro fato interessante, essa fase do Roger Stern abre com o arco do inimigo do Hulk. Um dos inimigos assim mais conceituado na fase do Hulk assim de maior expressão, né? Não sei se é o de maior, mas entre os dos maiores, né? É o líder. O primeiro título dessa HQ ela vem com o título de A Cura do Dr. Banner. E já tem ele aqui saltando totalmente sem controle.
Nessa coleção nós temos, além do roteirista Roger Stern, temos John Barney e Peter Gillis, não sei se assim pronuncia, Gillis ou Gillis nos roteiros. Os desenhos, a maioria é de Sal Buscema. E no número 7, no anual, os desenhos são de John Barney. Veremos também nessa edição, primeiro é a cura do Banner, né? Dr. Banner, e depois veremos também o Dr. Leonard Samson estudando a mente do monstro verde, que também carrega em seu organismo o efeito da radiação, mesmo que seja em menor proporção do que a do Dr. Banner. Né? Você percebe que o Dr. Samson ele é forte. Você percebe que ele não é uma pessoa fraca. Você percebe que a estrutura ele é forte. Né? Um lembrete, a construção dessas HQs aqui, ela começa, a construção da personalidade do Hulk, ela começa com o roteirista Roger Stern. Depois, quando ele para, quem assume é o Bill Mantlo. E depois, bem na década de 90, finalzinho de 87 mais ou menos, quem assume é Peter David, que explora ainda mais e mais para muito melhor a fase do Golias Esmeralda. Acredito que foi de 1987 a 1999 o Peter David ficou nos roteiros. Para muitos que é fã do Hulk, foi a melhor fase escrita por um roteirista do Hulk, foi a fase do Peter David. Bem, por 10 anos Sal Buscema ficou à frente do Hulk. Ele pegou os números 196 a 309. É claro que nesse período nem sempre ele desenhou, mas a maior parte desses números ele desenhou, certo? Fez trabalhos com Joe Rubinstein e Joe Staton, e na revista 310 os roteiros. Aí na revista 310 os roteiros foi de Bill Mantlo, né, que já estava roteirizando, e a arte foi do Brett Blevins. E o Almigron começou em 1983, mais ou menos essa data, entendeu? O Sal Buscema ficou de 1970 a 1986. Como eu disse, ele não fez todas as edições, entendeu? Mas é um período que ele ficou trabalhando com o Hulk, foi do ano de 1970 ao ano de 1986. Acreditamos que seja o primeiro trabalho, em a revista número 196, ele trabalhou com Lee Wein e com Joe Staton. O roteirista e desenhista Wal Milgrom, ele desenhou, escreveu uma parte importante do Hulk também, né? Ali do ano de 1980, ali ele teve bons trabalhos como roteirista e também desenhando o Golias Esmeralda. Algo interessante é que na revista número 318 do Hulk temos os desenhos e roteiros de John Barney. Saiu até agora pela Panini uma edição capa dura chamada Batismo de Fogo. Esse título já foi usado lá na revista 318 do Hulk. Legal isso, né? Uma curiosidade minha. A revista do Hulk não foi a primeira revista que eu tive. Talvez no primeiro vídeo que eu falei sobre o Hulk, talvez deu a entender isso, que a primeira revista que eu tive foi a do Hulk, não foi. Na verdade, a revista do Hulk eu encontrei na casa de uma pessoa.
que um conhecido da minha família. Eu encontrei lá e folheei e vi a primeira vez que eu me deparei com a revista com HQ de super-heróis. Mas não foi a minha primeira revista. A minha primeira revista que eu tive, que eu consegui numa gincana de escola, quando eu tinha os meus 11 anos, eu acredito, 10, 11 anos, foi Heróis em Ação, a número 10, né, que tem aquela história que a Sociedade da Justiça enfrenta Hitler na Segunda Guerra Mundial. Mas falamos isso em outro vídeo. Gostaria muito de falar muitas coisas sobre o meu começo ao ler revistas em quadrinhos. E tem muitas curiosidades que eu gostaria de falar para vocês. Falando ainda de Bill Mantlo, ele assume a partir do número 243 a 245. Eu não, precisamente, não sei se é 243 ou 245. Comentem aí qual que é a revista certa. Se ele começou na 243 ou se foi na 245. Porque aí o Roger Stern sai da frente dos roteiros e o Bill Mantlo começa a escrever o Hulk. Nem sempre escreveu nesse período. Não estou dizendo que ele assumiu e perpetuou. Não. A fase que ele começa a escrever é aí. Mas tem outros roteiristas que às vezes assumem um título, outros desenhistas também, como o Sal Buscema. Ele ficou 10 anos à frente do Hulk, mas acontece que algumas edições ele não desenhou nesse período. Outros artistas desenham, mas é tão pequeno que não dá para tirar um mérito maior de Sal Buscema. Falaremos dele já sobre isso, sobre Sal Buscema. Como eu disse na primeira revista, quem escreveu, quem criou o Hulk foi Stan Lee e Jack Kirby. Para a gente só pontuar aqui, para não deixar o Kirby, o grande Kirby de fora. Ele, não sei se você sabe, que ele morreu numa terça-feira do dia 8 do ano de 1994, mês de fevereiro. Ele tinha 76 anos. É só para não deixar de fora o que aconteceu, né? Que ele foi muito importante para Marvel em geral, né? Ele, junto com o Stan Lee, na verdade, eles são fundadores da Marvel, né? Então, lembrar que o Hulk foi criado por ele, junto com o Stan Lee, é claro. É só para não deixar no esquecimento que ele não desenhou o Hulk nessas fases, mas ele não estava morto. Ele faleceu 8 de fevereiro de 1994, aos 76 anos de idade. Bom, nessa primeira edição aqui, nessa primeira história, nós vemos a cura do Dr. Banner, né? Aí vemos aqui que ele parece que está tendo controle sobre a transformação, né? A gente dá a entender isso. Essa revista ela já pega números que só quem leu os números anteriores poderia entender. Mas ela deixa algumas notas, uns rodapés assim nos quadros para poder identificar, entendeu? Aqui mesmo tem, ó, o Incrível Hulk, número 38 de 1982, pela editora RGE. Então ele dá uma nota para que você, se você tem ou se você quer buscar na internet, para você poder se localizar do que está acontecendo aqui. Aqui nós vemos o Dr. Leonard Samson abrindo uma porta, né, tentando abrir uma porta totalmente segura numa base e o que está aqui dentro parece que é muito perigoso, né? A gente não tem ideia exata do que está acontecendo, porque não temos acesso às versões anteriores, do que aconteceu antes nos números anteriores. Somente buscando reler esses números anteriores. Mas a história é bem legal, ela flui bem. E aqui vemos abrindo a porta, tal, o Dr. Stanso vai, força, né? Não tem ninguém lá dentro. Depois ele
há um barulho ensurdecedor. Eu não vou ficar falando o roteiro parte por parte aqui, né, para não estragar a leitura de vocês. Mas sabemos o que está do outro lado da porta é o líder, né? Ele está lá, ele aprisiona, né, o general, aprisiona o Dr. Leonard Samson. E o título chama-se Siga o Líder, né? Aí aqui na frente tem ele contando um pedacinho da sua experiência, né? Como ele se tornou líder, acredito, né? Aqui mostra ele um ser que anda cambaleando, né? Que vem à base gama, tal, e aciona, recebe os poderes e se torna. Engraçado que em vez de ele ficar forte igual o Hulk, ele aumentou a cabeça. O que eles querem passar a entender? Que todo o que o Hulk tem de músculo, ele tem de cérebro, né? Então eles querem passar isso, que com essa cabeçona enorme que ele tem, que faz dizer que ele é um ser super inteligente. É isso que quer passar essa imagem, né? Percebemos que ele tem um poder de hipnotizar, de fazer com que ele entre na mente das pessoas, né? Deixa as pessoas meio que robóticas, né? Esse é o poder que o líder tem na mente das outras pessoas. Aí vemos aqui que o Dr. Banner tem uma ideia, né? Ele veste uma roupa lá, tipo para poder controlar alguma coisa. A gente percebe usa um capacete. E a gente percebe aqui que aparece o Hulk, mas não é o Dr. Banner que se transformou no Hulk. A gente entende que ele aqui está controlando uma máquina, tipo um robô, né? Para tentar lubridiar o líder. Eles atacam, né? Tudo hipnotizado, os soldados hipnotizados pelo líder. Ele chama Siga o líder, o título, né? E o líder aqui ataca o Hulk, né? E começa a jogar raios nele e percebe que é só um robô que está sendo destruído, né? Mas ao destruir o robô, o Dr. Banner que o controlava cai, o Dr. Leonard Sanso arranca todos os equipamentos do corpo dele e o rodapé diz assim, ó, existe Hulk depois da morte? Faz essa pergunta. Temos contracapas aqui, né, do Hulk, das revistas, os números que saíram. E logo em seguida tem existe Hulk depois da morte? Vemos o Dr. Leonard Samson levando o Dr. Banner no colo, já assim desmaiado, e tenta reanimá-lo, né? E do outro lado o líder montando o seu exército de não sei que tipo de seres são esses aqui, formando um exército para poder atacar, né? Aqui temos uma parte interessante, onde o Dr. Samson diz que não tem como, o Hulk morreu, né? Quer dizer, o Dr. Bruce Banner está morto. O general começa a falar que ele era um homem bom, tal, aquela conversa mole, perseguiu o cara durante tanto tempo e depois, quando ele morre ali, supostamente, ele morre, ele vem com essas citações. Aí quando de repente vemos que o lençol se rasga e quem surge? Sim, o Golias Esmeralda ressuscitou. Aí o Dr. Samson começa a insultá-lo, provocá-lo, né, para que ele direcionar essa raiva contra o líder. Começa a chamar o Hulk de burro.
para ver se o Hulk se enfurece ainda mais e vai pegar realmente o verdadeiro responsável por tudo que está acontecendo. Na verdade, o Hulk não aceita muito isso e parte para cima do Samson e começa a briga. Até que o líder aparece trazendo aquele exército de seres que ele criou, né? Que ele modificou lá, né? E o Hulk vai fazendo o que ele faz de melhor, esmagando tudo que tem pela frente. O Hulk consegue arrancar todos o quebrar os fios que o líder tem na sua caixa metálica, que dá para ele esse controle, né? E quando o Hulk vai esmagá-lo, ele pede para uma outra pessoa que está numa espaçonave para podê-lo transportá-lo daquele local. Aí esse servo do líder diz que não dá para fazer porque ele tem uma caixa metálica nas costas, mas mesmo assim ele pede porque ele sabe que o Hulk vai esmagá-lo. Ele morre de medo porque ele não tem mais o que fazer contra o Hulk. Não dá para entrar na mente do Golias. Então ele fica perdido. Aí o seu servo faz, atende o seu desejo e pelo jeito aqui ele foi desintegrado. Dá a entender isso daqui. Logo no rodapé traz o título Monstro à solta no campus, que é a próxima história seguinte que vem aí. Contém o roteiro ainda de Roger Stern e desenho de Sal Buscemi e Joe Sinnott. Já vemos o que já dando porrada no Samson aqui, né? Aquela história de chamar ele de burro ainda não caiu bem pro Hulk ainda. Ele não gostou dessa história toda. Eles arrebentam tudo que tem ali e eles vão para fora, né? O general tenta trocar uma ideia ali, meteu um capacete de futebol americano Hulk. O Hulk simplesmente ignora, dá um tapa com as costas na mão no general e sai para fora e acredito que agora ele vai atrás do líder. O Hulk sai, na verdade ele está tentando um pouco de paz. A mente perturbada. Aqui temos uma parte onde o Hulk desenha um coração, escreve Sally, né? São lembranças, são memórias do Hulk, né? Memórias, aí ele lembra que quem está com a Sally é o Dr. Bruce Banner, né? E ele diz, o que? Banner, fracote, tirou Sally do Hulk? Aí ele quebra o banco e se enfurece novamente. Fica totalmente descontrolado. Começa a quebrar tudo ali no campus. Até que ele dá de frente com a estátua do Sócrates, o pensador, né? Filósofo. E nessa estátua está escrito: conheça-te a ti mesmo. O Hulk fica louco porque a mente dele já está perturbada com essa dupla personalidade com Bruce Banner. Essa coisa de ser duas pessoas no mesmo corpo, ele já está perturbado com isso. Então essa frase, conheça-te a ti mesmo, deixa o monstro mais enlouquecido ainda. E num gesto de fúria ele destrói a estátua, né? E quebra. Aí ele vê a cabeça do Sócrates, da estátua caída no chão. Agora você vai parar de atormentar o Hulk, né?
E a mensagem fica na mente, mas conforme o Hulk apanha a cabeça de Sócrates seus olhos parecem perfurar sua própria alma. Os olhos da estátua, diz o texto aqui, parecem perfurar a alma do monstro, entendeu? Vamos ver esse texto aqui. Conheça a ti mesmo, Hulk. Conheça a ti mesmo. É que a estátua continua a dizer dentro da cabeça do Golias. O Hulk diz, mas como o Hulk pode conhecer o Hulk? Como? Como? E nisso que ele vai falando, ele começa a voltar a se tornar o Dr. Bruce Banner. Aí ele abraça a cabeça da estátua de Sócrates. E aí aparece o Dr. Samson atrás dele. E aí nós vamos para o título chamado Analista do Monstro, no rodapé, dizendo aqui, né? Aí aqui depois já vemos as capas que foram usadas nessas revistas. E já vamos aqui para o Incrível Hulk, onde o título é O Analista do Monstro. Aí nós vemos o Dr. Leonard Samson com o Hulk como se estivesse fazendo uma psicanálise, né? O Hulk deitado, como se fosse num divã, e o Dr. Samson anotando, conversando e anotando algumas coisas. Enquanto o, o Samson vai trabalhando com a mente do Hulk, ele usa tipo um capacete, como se fosse uma tiara toda eletrônica para captar as ondas do cérebro do Hulk. E assim faz com que o Hulk saia dali. E aí já vemos imagem dele sendo transportado mentalmente para um outro local. Isso tudo, agora nós vamos entrar dentro da mente do monstro. Os próximos quadros é mostrando isso. É a criação que a mente do Hulk está mostrando, né? Vemos aqui ele talvez pequeno, né? O Banner pequeno, se machucando, queimando a mão. E depois ele sente já como Hulk mesmo, enfurecido, quebra a casa. Tudo isso é fruto da mente do Banner. Tudo isso, ao mesmo tempo ele é Banner, ao mesmo tempo ele é o Hulk. Então tá tendo essa transformose aí, tudo, essa mutação. Uma hora você vê o Hulk, outra hora você vê o Banner. Então são flashes da cabeça do Dr. Banner, né? E o Hulk aí volta à base onde tudo aconteceu, né? Vemos o início lá, que nem eu contei na primeira história, né? Que o rapaz vai lá pra base e o Dr. Ben tenta evitar que ele seja atingido pelo raio gama, tudo repetindo desde o início, desde come, quando tudo começou, quando ele se tornou o Hulk, o incrível Hulk. Então, tudo isso está dentro da mente do Dr. Banner. Aí entramos aqui na imagem da capa, onde o Hulk sente que não precisa do Banner, que o Banner é o lado fraco. Ele é o lado fraco tudo que de ruim que acontece, tudo que de pior acontece é culpa do Banner, porque ele é fraco de corpo, fraco de mente, não consegue suportar os desafios da vida, não consegue enfrentar isso com força, é chorão, é medroso. O Hulk não, o Hulk não tem medo, o Hulk enfrenta qualquer circunstância que a vida lhe trouxer. Ele não tem medo, ele parte para cima e o Hulk esmaga. Então o Banner atrapalha o Hulk. Essa é a interpretação que eu tenho, entendeu? Aí tem uma coisa do Hulk aqui, ele enfrentando, na mente dele, ele enfrentando os Vingadores e uma briga com os Vingadores. Na verdade, ele acha que ele é o vencedor, que ele esmaga os Vingadores. E de novo o confronto dele com Banner, né?
E assim segue a história. Lua Aguarenta. Lua Aguarenta no Horizonte. É a próxima história. Que era para continuar, mas aí nós vamos pro anual. Pro anual de número 7. Aonde já entra o roteiro do Roger Stan e os desenhos de John Barney, né? E aqui nós temos o Anjo, né? O Homem de Gelo. Agora aqui os desenhos são de John Barney. É uma história também muito legal, bem interessante, entendeu? Não vou ficar falando muito sobre isso, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito longo. Mas a história é bem interessante. Essa aqui já é um anual, né? É bem legal também. Aí sim, aí chega aquilo que eu falei lá atrás, que era Lua Aguarenta. Lua Aguarenta no horizonte. Lua Aguarenta no horizonte. É a continuação daquilo que nós estávamos falando lá atrás, né? É tudo uma continuação. A história é bem legal, viu, cara? Mesmo que não tem o glamour de hoje em dia, tal, que o pessoal fala que as histórias é um pouco datada, o roteiro é um pouco pesado, mas eu gosto, viu? Eu gosto. Prefiro isso daqui do que ler certas histórias que estão fazendo nos últimos tempos aí, viu? De uns 5, 6 anos pra cá. Eu nem compro mensais mais por causa desse tipo de roteiro que estão fazendo aí. Misericórdia. Bom, galera, é isso aí. Aí tem o próximo título aqui que vai vir na outra revista, chama A Colheita do Além. E assim a gente fica com essa bela arte de Sal Buscema, que agora vamos falar um pouco sobre Sal Buscema. E essa capa aqui é bem legal, viu? Bom, agora vamos falar do cara que desenhou 10 anos, por 10 anos com a frente desse Golias Esmeralda, que foi o primeiro super-herói, o primeiro herói que eu tive é, nas minhas mãos, que eu pude folhear, né? Como eu disse, não era a minha revista, mas foi ali que eu tive o primeiro contato com a revista de herói. Sal Buscema. Eu falo assim, alguns dizem que por ser italiano seria Sal Buscema, não sei. De família italiana, nome de batismo na verdade é Silvio Buscema, nascido no dia 26 de janeiro do ano de 1936. É um artista de quadrinhos americano, trabalhou na Marvel por muito tempo, trabalha ainda, né? Faz algum trabalho. Trabalhou fazendo Hulk por 10 anos e 8 anos fazendo o Homem-Aranha, né? Algumas pessoas não sabiam disso, mas ele ficou por 8 anos fazendo o Homem-Aranha. Para quem não sabe, Sal Buscema é o irmão mais novo do saudoso e magnífico quadrinista John Buscema. Sim, John Buscema do Conan, né? Fez muitos desenhos dos Vingadores, Capitão América. Vamos fazer uma biografia rápida aqui, para esse vídeo já não ficar muito longo. O nosso querido ilustrador, nascido no Brooklyn, Sal Buscema, nasceu no Brooklyn de Nova York, filho de pais sicilianos. Sal Buscema era o caçula de 4 irmãos. Seus irmãos mais velhos eram Alfred, John Buscema e a irmã Carol,
ambos já faleceram, né? Seu pai, nascido na Itália, era barbeiro em Nova York, faleceu no ano de 1973. E curioso que foi o ano que eu nasci. Eu nasci no ano de 1973. Não sou mais um jovem, né? Já estou velho. O nome verdadeiro do irmão de Saul Buscema também não era John Buscema. Era Giovanni Natali Buscema. Saul Buscema era fã das HQs do Príncipe Valente, escrito por Hal Foster. Gostava de desenhistas como George Tuska, que era o cara no qual ele... Mas na verdade, quem ele realmente inspirava era seu irmão, né? Não tem como ter uma inspiração maior do que John Buscema. Mas ele gostava muito do George Tuska. Que antes dele também ilustrou as HQs do Hulk. É, interessante. E também dos desenhistas comerciais como Robert Faust e outros. Como seu irmão, como seu irmão John, frequentou a escola de arte High School of Music e Arte. Se graduou no ano de 1955. Mas vamos ao que interessa. No início, era muito cobrado por seu irmão John para fazer as páginas ficarem dinâmicas. Porque John, como ele... Até o próprio John Buscema, ele fazia seus desenhos como ilustrador, né? Seus desenhos, assim, ele mesmo relatava que seus desenhos ficavam parados, assim. Quando ele começou a folhear as páginas do Jack Kirby, ele falou, cara, que é isso, né? Por mais que esteticamente os desenhos de Jack Kirby não são lindos como os de John e Sal, mas o dinamismo que Jack Kirby colocava nas páginas dele, na época, era surreal. Era surreal. Então, por isso, como ele aprendeu a dar dinamismo nos seus desenhos, cobrava isso também do irmão. Fazia com que o irmão também desenhasse desenhos com muita dinâmica. E nós vemos isso hoje, né? O que o Hulk faz ali na hora dos seus confrontos ali, o dinamismo que Sal Buscema coloca ali realmente as broncas do seu irmão John Buscema foi boa, porque o cara aprendeu direitinho. Curiosidades. John Buscema pediu especificamente que seu irmão finalizasse uma HQ, essa em específico. Finalizou outras, mas em específico a do surfista prateado, aquela capa icônica mesmo lá, que o surfista está descendo assim e o Thor está segurando o martelo para dar um confronto. Quem não tem essa história, quem não tem, procura. Saiu na revista Surfista Prateado e tem nas coleções também que a Panini está fazendo agora, esse encadernado, tem essa história. Vai atrás, viu? Essa revista custaria o dobro das outras na época. Por isso o trabalho tinha que ser o melhor. Foi o que Stan passou para John. Porque era uma revista que ela viria com mais páginas e seria cobrado o dobro do valor. O que eles pensaram? Bom, já que nós vamos cobrar mais caro por isso, vamos entregar um trabalho melhor. E foi o que fizeram. John Buscema desenhou e Sal Buscema arte finalizou esse trabalho que é lindo, é muito lindo, vocês têm que ver. Então, pessoal, é isso. Dessa revista maravilhosa, essa HQ linda, ainda bem que a Panini resgatou isso. Coleção Histórica Marvel. Quando eu comprei, eu paguei no preço de R$ 24,90. Eu acho ainda que vocês encontram no Mercado Livre, Shopee, até na Amazon você deve encontrar essa revista ainda. Vai atrás, que é muito interessante, é uma fase muito legal aqui. E o que a gente vai fazer? Nós fizemos o primeiro vídeo, que foi lá contando o início, né? A criação do Hulk por Stan Lee e Jack Kirby.
Hoje entramos numa fase do Roger Stan e Sal Buscema. E assim vamos seguindo. Como eu disse no começo lá, vamos falar de Bill Mantlo, né? Vamos falar de todas essas pessoas que fizeram parte de roteiro e desenhos do Hulk na melhor fase, é claro. Se a gente for pegar, tem outras. Tem depois da fase lá do Jack Kirby e Stan Lee, tem outras partes também. Tem outras revistas que foram feitas até chegar onde nós estamos hoje. Mas eu escolhi pegar essa coleção histórica Marvel porque acredito que seja uma fase muito boa. Muito boa. Não que as outras não tenham importância, mas eu estou pegando o que eu acredito ser o melhor do Hulk para passar para vocês. Então a gente vai continuar falando sobre essa coleção histórica Marvel do Hulk. Alguns vídeos ainda para frente. Esperem que tem muita coisa legal, tem muita coisa bacana aí. Até breve. Pessoal, me desculpe alguns erros ali que eu estava folheando. Em vez de falar agorenta, eu falei aguarenta. Me perdoa essa falha. Bom, galera, foi isso aí. Muito bom falar sobre o Hulk. É prazeroso, porque foi o primeiro personagem super-herói, como eu já disse antes, que me influenciou, que fez eu querer comprar HQs de super-heróis. Foi o Hulk. Isso desde a minha infância, lá quando eu era um menino ainda de 9, 10 anos de idade. Então, esse personagem aqui foi o que abriu todo esse universo aí das HQs para que até hoje, na idade que eu tô, continuo ainda vivendo essa experiência maravilhosa que é entrar nesse universo, nesse mundo fantástico de fantasias e aventuras. Espero que tenham gostado, espero que as informações que eu passei façam com que vocês também se interessem mais, pessoas que ainda não fazem parte desse nicho, que procurem, vai se interessar, deixe o preconceito do lado, porque às vezes tem pessoas que falam assim, mas eu gosto, mas eu tenho vergonha, eu tenho 40 anos, alguém vê eu lendo quadrinhos vai achar que eu sou criança. Gente, não existe, olha, não existe algo tão prazeroso mesmo, que você viajar nesse mundo de sonhos e fantasias. É muito legal. Isso aqui não tem idade não. Isso é para quem tem 10, 80 anos de idade. Contanto que até os caras que trabalham com isso aqui tem 60, 70 anos de idade. Então para você que ainda quer ter essa experiência e acha que já está velho para isso não tem idade não, viu? Bom, se você gostou, se você achou interessante, vai lá, se inscreve se você ainda não está inscrito. Se você já está inscrito, mas eu estou percebendo que as pessoas estão se inscrevendo, mas não estão curtindo a gravação de vídeo, é isso daí. Sempre passa alguém para fazer barulho. Se você já está inscrito, vai lá, curte o vídeo, ativa o sininho para chegar notificações para você. Beleza? Voltaremos de novo com o número 2 da coleção histórica Marvel, do Hulk. E vamos falar mais sobre isso, entendeu? Isso aqui tem uma continuação. São 12 volumes, então esse aqui foi o primeiro de 12. Então a gente vai passar pelos 12. E depois, saindo desses 12 volumes da coleção histórica Marvel, a gente vai entrar nos encadernados da Panini também. A gente vai dar uma continuidade. A gente não vai parar por aqui não. Começamos lá em 1962. Aqui estamos no ano de 1977, 76 eu acho, 78, eu não sei. Vamos entrar nos anos 80, vamos entrar depois nos anos 90 e vamos indo até onde eu achar interessante falar sobre o Hulk, até onde eu acho que vale a pena falar sobre esse personagem, tá bom? Então não se esqueça, se inscreve e curte lá, tamo junto, até o próximo vídeo.